Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você tem um resumo das sessões da semana do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte destaca o papel da Constituição Federal, vigente há 36 anos. Começa o julgamento das ações que questionam a política antimanicomial implantada pelo Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe aqui com a gente na TV Justiça, porque o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos nós vamos explicar os julgamentos da semana. No estúdio com a gente, a Hanna Gomes, que é a nossa consultora jurídica. Hanna, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Flávia. Essa semana a gente teve o voto do ministro Gilmar Mendes em relação àquele caso da CBF e sustentações orais. E sustentações orais. A gente tem uma pauta recheada, com vários temas, mas o centro da sessão de julgamento da quinta-feira, por exemplo, foi a sessão do julgamento da política antimanicomial a partir de uma resolução do CNJ. Nós tivemos várias sustentações orais, nós tivemos o relatório lido pelo relator ministro Edson Fachin e também, como você trouxe, o voto lá no comecinho da sessão do ministro Gilmar Mendes com relação à interferência do Ministério Público e do Judiciário nas entidades desportivas. Tá certo. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar essa ação, que trata da legitimidade do Ministério Público para firmar acordos com as entidades desportivas. A repórter Marta Ferreira acompanhou. Na prática, o plenário decide se mantém decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que reconduziu Edinaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Isso porque Rodrigues foi afastado do comando da CBF após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ carioca invalidou um termo de ajustamento de conduta assinado em março de 2022 entre o Ministério Público e a CBF. O argumento é de que o MP não teria competência para tal. Esse acordo alterava o estatuto da CBF e permitia que Edinaldo Rodrigues, então interino, fosse eleito presidente da entidade. Com o afastamento do dirigente, o PCdoB então entrou com ação no Supremo, defendendo a recondução de Edinaldo Rodrigues ao cargo. Em janeiro, o ministro Gilmar Mendes decidiu provisoriamente atender ao pedido. Agora o plenário discute se mantém o entendimento do relator, que já propôs que o julgamento decida o mérito da ação. O ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a votar. O tema em análise, acaso a questão de direito material discutida envolva direitos e interesses individuais homogêneos, caracterizados sobretudo por serem direitos subjetivos individuais, portanto divisíveis e de titularidade própria, a legitimidade do Ministério Público para a defesa coletiva do direito é restrita e limitada. Daí porque costuma-se afirmar que o ente ministerial, a priori, não possui legitimidade para atuar na defesa de direitos individuais homogêneos. Em algumas circunstâncias particulares e demonstráveis em concreto, contudo, direitos individuais vistos de forma coletiva podem ultrapassar interesses meramente particularizados, impactando nos interesses comuns da sociedade, motivo pelo qual a tutela coletiva desses direitos se mostra agasalhada pelo interesse social a legitimar a atuação do Ministério Público. Gilmar Mendes acrescentou ainda que o esporte é atividade de relevante interesse social. Assim, o Ministério Público tem legitimidade para atuar na área, mesmo em se tratando de entidades privadas. A nova redação do parágrafo 2º do artigo 4º manteve as disposições anteriores, mas acrescentou referência ao artigo 5º, 1 e 3 da Lei Complementar 75, de 93, que versa sobre as funções institucionais do Ministério Público. Ou seja, ao assim fazê-lo, a própria legislação infraconstitucional outorgou ao Ministério Público a incumbência de atuar na defesa do interesse público nas práticas desportivas e sua organização. O ministro Gilmar Mendes lembrou também que a FIFA e a Conmebol
não reconheceram a nomeação do interventor e ameaçaram excluir times e seleções brasileiras de competições internacionais. Por fim, manteve o entendimento de que o Ministério Público pode firmar termos de ajustamento com entidades esportivas. Dito de outra forma, a suposta ilegitimidade do órgão ministerial, invocada pelo TJ do Rio de Janeiro a pretexto de preservar a autonomia da entidade desportiva, se prestou, em última análise, a legitimar a intervenção externa ainda mais gravosa e intensa na atividade da CBF. Nesse contexto, qualquer que seja o entendimento da Corte, ou que pudesse ser acerca do mérito da questão constitucional suscitada pelo requerente, ainda assim o referendo da medida cautelatória é medida que se impõe, uma vez que a persistência de soluções como aquela a que chegou o TJ do Rio de Janeiro, inequivocamente implicará em violação ainda mais acentuada à autonomia da entidade. É o tribunal designando o interventor, que designa diretores, que passa a fazer a gestão da entidade desportiva. O julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Flávio Dino e será retomado em outra data. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux se declararam impedidos. Hanna, nesse caso, a gente tinha a votação, o julgamento de um referendo da liminar que foi dado em janeiro, que devolveu ao Edinaldo Rodrigues o cargo de presidente da CBF, mas também seria o julgamento do mérito, mas a gente só teve o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator. Exatamente, Flávia. Trata-se de uma questão complexa que tem interferência e relevância social, ao ponto do ministro trazer a referendo a decisão cautelar. Mas no julgamento do referendo, os ministros decidiram então apreciar o próprio mérito da ação, para conhecer o mérito dessa ação, para saber se é de fato legítima a interferência do Ministério Público dentro das decisões da organização e do funcionamento das entidades desportivas. Essa ação questiona propriamente um dispositivo da lei que alterou a Lei Pelé, trazendo o desporto como patrimônio cultural da sociedade brasileira, como um direito social e, por essa razão, a combinar com as atribuições e funções do Ministério Público, atrairia a função desse órgão ministerial. Então, dessa forma, ficou ali discutindo, os ministros estão analisando, a partir do relator e a partir do voto do ministro Gilmar Mendes, se há ou não legitimidade, de fato, para a interferência, para o auxílio ali, a fiscalização das atividades desportivas dentro das funções do Ministério Público. É uma questão que tem matéria constitucional e, por esse motivo, estaria aqui em julgamento dentro da Corte. Agora, com pedido de vista do ministro Flávio Dino, esse julgamento vai para uma outra data. Vai para uma outra data e vamos aguardar a pauta a partir da análise do ministro-presidente, que vai pautar aí de acordo com a organização que ele prevê aí para as sessões de julgamento do Supremo. Tá bom, Hanna, obrigada. Ao abrir a sessão de quinta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que a Constituição Federal acaba de completar 36 anos e destacou a importância dela para assegurar o regime democrático brasileiro. Neste mês, a Constituição brasileira completou 36 anos. Uma Constituição cumpre 3 funções principais. A primeira, assegurar o governo da maioria. A segunda, preservar o Estado de Direito. E a terceira, proteger e promover os direitos fundamentais. No Brasil, assim como na maior parte das democracias ao redor do mundo, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição e o seu intérprete final. Pois bem, nesse período, nesses 36 anos de vigência da Constituição, o governo da maioria foi assegurado em sucessivas eleições nacionais e municipais, todas conduzidas pela Justiça Eleitoral, sob a presidência de um ministro dessa Corte. Desde 1996, contamos com o mais rápido e confiável sistema de apuração eleitoral do mundo, instituído sob a liderança de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Mário Veloso, e aperfeiçoado por todos os ministros que o sucederam.
No mesmo período, o Estado de Direito foi preservado em meio a turbulências que em outros tempos teriam trazido rupturas e quebras da institucionalidade. Não foram décadas banais. Tivemos impeachments presidenciais, ambos os julgamentos conduzidos por ministros deste tribunal, múltiplos escândalos de corrupção e ataques graves às instituições, notadamente os que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. Reconstruímos o plenário com a condução firme da ministra Rosa Weber e, a despeito de tudo, a institucionalidade foi mantida e a democracia permaneceu inabalada. No campo da proteção e promoção dos direitos fundamentais, tivemos avanços importantes em favor de mulheres, afrodescendentes, comunidade LGBTQIA+, comunidades indígenas e pessoas com deficiência. Muitos desses avanços resultaram de decisões deste tribunal ou foram validadas por este tribunal. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, também falou sobre os 36 anos da Constituição e a atuação do STF. Eu acho que não é jamais excessivo relembrar que são 36 anos de normalidade institucional. Esta é uma das grandes virtudes do texto de 1988. E isso não é pouco significativo se considerarmos as várias crises enfrentadas ao longo da nossa história. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, iniciada em 1889. E este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. De modo que é fundamental que, neste momento em que se celebram os 36 anos, nós estamos nos avizinhando quase de 40 anos da Constituição de 88, que esses feitos todos sejam relembrados. A construção da urna eletrônica é um mérito da institucionalidade brasileira. Varremos as fraudes, varremos os riscos que havia para a própria democracia, os vícios que justificaram a construção da justiça eleitoral. Em nome exatamente dessa história, se fez a Revolução de 30. É preciso sempre lembrar. E nós chegamos hoje a esse estágio, Vossa Excelência ressaltava bem em outra fala, que nós conseguimos
discutir agora outros temas, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia por isso, as eleições, sem voltarmos à questão da urna eletrônica, porque todos sabiam que aquilo era uma notória fake news. Ninguém duvida, veja um pleito como este de São Paulo, extremamente disputado, e ninguém coloca em dúvida que as urnas eletrônicas responderam a esse desafio. Jornais estrangeiros noticiam a segurança com que se faz eleições no Brasil. Todos nós que acompanhamos a cena internacional vimos aquela conversa que o presidente Trump teve com um agente de um estado dos Estados Unidos e lhe pedia que lhe arranjasse alguns votos. Isso seria impossível no Brasil de hoje. Pedir a um governador de estado, um secretário de segurança, que me arranje alguns votos, porque essa gente nada tem a ver com votos, a não ser que possa fazer isto em termos de campanha eleitoral. Isto é preciso ser dito, é fruto de uma construção sólida da institucionalidade. E se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. E no próximo bloco, começa o julgamento das ações que questionam uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário. O nosso intervalo é rápido, a gente volta já. O plenário do STF começou a julgar ações que questionam uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário. O relator das ações é o ministro Edson Fachin e a repórter Marta Ferreira tem as informações. A resolução do CNJ foi aprovada em 2023 e tem o objetivo de colocar em prática o que está previsto em uma lei de 2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A norma prevê o fechamento de estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico, conhecidos como manicômios judiciários. Prevê ainda a transferência de internos da rede do Sistema Único de Saúde para o atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Os tribunais pelo país têm até 29 de novembro para informar ao CNJ se vão precisar de mais tempo para implementar a política antimanicomial. As ações foram ajuizadas pelos partidos Podemos e União Brasil e também pela Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Entre os argumentos, alegam que o CNJ teria violado dispositivos constitucionais sobre a competência da União para legislar sobre direito penal e processual e a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública. O relator é o ministro Edson Fachin. Essa primeira sessão foi para a manifestação das partes e de interessados no tema. A advogada do Podemos foi a primeira a apresentar seus argumentos. Afirmo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que as singularidades das providências trazidas pela resolução demandam análise cuidadosa.
demandam análise cuidadosa. O advogado da Associação Brasileira de Psiquiatria alegou que a resolução teria desconsiderado a complexidade do tratamento dessas pessoas. A reflexão a ser feita sobre o caso narrado está nas consequências derivadas da concessão de liberdade a indivíduos que não possuem condições de ressocialização antes de um tratamento eficaz, ministrado por uma equipe competente e qualificada, bem como a necessidade de uma avaliação técnica realizada por uma equipe técnica, antes de qualquer medida a ser implementada ao custodiado. Procedimentos estes que estão sendo extirpados pela Resolução 487 do CNJ. De acordo com a CONAMP, a norma ampliou os poderes normativos do CNJ e fere a competência de outros poderes. Eu diria que toda essa resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, ela peca por inteiro de uma inconstitucionalidade formal. O advogado do União Brasil argumentou que o CNJ extrapolou a sua competência. É uma norma de direito penal emanada, obviamente, por quem não tem competência para fazê-lo, que é, no caso, o Conselho Nacional de Justiça. É impossível interpretarmos de maneira harmônica os artigos 96 e 97 do Código Penal com alguns dos dispositivos dessa resolução. Para a Advocacia Geral da União, a norma é constitucional, já que orienta os magistrados sobre a questão. Não há aqui para nós uma violação à separação dos poderes, não há aqui um ato que atravessa a rua para invadir a competência do Poder Legislativo. É preciso deixar claro que essa resolução, que vem mais de 20 anos depois da lei da política antimanicomial, ela tão somente atualiza o nosso ordenamento jurídico e dá orientações aos membros do Poder Judiciário sobre algo que já é realidade lá fora. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data, ainda a ser definida para o voto dos ministros. Por enquanto, foram as sustentações orais, né, Hanna? Por que esses dois partidos, a Associação Brasileira dos Psiquiatras e também o Ministério Público, estão questionando essa resolução? Qual que é o principal argumento? Nós temos dois principais polos, pilares dessas discussões, desses julgamentos, desses processos. Veja, Flávia, a gente tem o vício formal e o vício material dessas ações sendo discutidos. Nós temos 4 ações, são 3 ADIs, 3 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas 4 ações, em matérias diferentes, mas falando sobre o vício formal e o vício material, alegam a inconstitucionalidade da Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que implementa essa política antimanicomial para orientar os juízes, né, o judiciário, por meio de resolução, de diretrizes e uma resolução que oriente a execução da pena para pessoas que estão com a sua saúde mental, com a sua capacidade civil comprometida. As pessoas que não podem se autodeterminar, mesmo que seja por uma doença temporária, e respondem por uma condenação, elas não recebem pena, Flávia, elas recebem uma medida de segurança. E essa medida de segurança, ela é cumprida em hospitais de custódia e tratamento penal ou tratamento psiquiátrico, são os HCTP, os hospitais de custódia e tratamento penal, outros lugares chamam de tratamento psiquiátrico. Dessa forma, essas ações discutem se a legislação do CNJ, né, a resolução do CNJ interferiu na competência da União para tratar desse tema de saúde e matéria penal e também com relação às propostas que foram feitas pela resolução, se estão de acordo ou não com a Constituição e com a lei penal e a lei processual penal. Tá certo, obrigada, Hanna. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal acaba de implantar o Juiz das Garantias, criado com um pacote anticrime. Esse juiz deverá ser adotado pela Justiça Estadual, Federal, Eleitoral e Militar. E já existe em vários países desde a década de 70. A repórter Viviane Novaes explica como vai atuar. Márcio Evangelista é juiz da 2ª Vara Criminal de Brasília.
No passado, quando ele recebia um caso, participava de todo o processo, da fase de investigação até o julgamento. O mesmo juiz que estava durante a fase da investigação era o juiz que participava depois do processo criminal. Agora, cada caso terá 2 magistrados, o juiz das garantias para a investigação e o juiz da causa para a análise da ação penal. Vão ter 2 fases bem distintas, isso é uma evolução do devido processo legal, vem garantir ao réu essa isenção, essa imparcialidade do juiz da causa. O juiz da causa não vai participar de nenhum ato durante a investigação. O juiz das garantias foi criado na Lei Anticrime de 2019. Ele acompanha a investigação da polícia e do Ministério Público, verifica se tudo está dentro da legalidade e pode adotar medidas cautelares como prisão preventiva, quebra de sigilo e busca e apreensão. A atuação dele vai até quando o Ministério Público oferece a denúncia à Justiça. Em agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 1 ano para a implantação do juiz das garantias pelos tribunais. Esse prazo agora foi prorrogado por mais 1 ano. O Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução com as normas gerais para os tribunais fazerem a mudança. Nessa quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal implementou o juiz das garantias. O desembargador Roberval Bellinati lembrou que esse tipo de juiz já existe em vários países. A Argentina já estava com o juiz de garantia desde 1991. Portugal criou o juiz de garantia em 1987 e o Brasil se espelhou muito na lei de Portugal. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as varas criminais foram separadas em 5 regiões. O corregedor Mário Zambelmiro Rosa explica que o juiz das garantias e o da causa são da mesma região, mas a vara em que atuam pode ser diferente. O tribunal adotou o princípio da regionalização. Por exemplo, Circunscrição Judiciária de Brasília, 6 juízes criminais. Tudo atua na área criminal de 1º grau, viu? Ao sorteio pode cair para juiz de garantia o da 5ª vara criminal, sendo que o juiz natural era sorteado o primeiro, digamos, né? E assim, toda a investigação correrá com o juiz das garantias. O direito eleitoral é tema de um livro que foi lançado na Biblioteca da Suprema Corte e a repórter Viviane Novaes também acompanhou. A obra Introdução ao Direito Eleitoral faz uma análise das normas que regulam as eleições, desde a organização dos partidos políticos até a prestação de contas das campanhas. Aborda, por exemplo, a segurança do processo eleitoral, pesquisa, propaganda e crimes eleitorais. Os autores são 2 advogados que atuam na área. Marina Moraes diz que a publicação traz as mudanças recentes que impactam diretamente nas eleições. Inteligência artificial, deepfake, fake news, que são experiências que a gente passou a viver de algumas eleições para cá. Então, o nosso trabalho é exatamente acompanhar essas mudanças e traduzi-las para que todos os eleitores e candidatos e a população em geral consiga sempre digerir essas alterações que são frequentes, mas que são a beleza dessa área do direito que se preocupa em acompanhar a realidade da sociedade. Vandir Alain de Oliveira, também autor do livro, conta que procurou falar de direito eleitoral de forma didática. Nós deixamos de lado uma abordagem mais teórica do direito eleitoral para uma abordagem mais prática. Por exemplo, no processo de registro de candidatura, como que se dá o registro de candidatura? Quais são as ferramentas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral para esse registro de candidatura? Então é no sentido de dar um ferramental interpretativo e de conhecimento para quem está operando o direito lá na ponta, o advogado que está fazendo a eleição, o estudante que está aprendendo direito eleitoral, uma linguagem tanto quanto possível mais didática. Esta edição do Plenárias termina aqui. Hanna, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Flávia. E você também pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube e pelo aplicativo da TV Justiça Mais, com as sessões do plenário e a nossa programação. Continue na TV Justiça e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau!